Oi, crianças, tudo bem? Rosângela aqui de novo. Hoje a gente vai ver história, continuação para fechar a unidade 2, tá? Página 53. Então, crianças, página 53, tá? Então, o surgimento das crenças. A primeira manifestação de crença na história da humanidade foi quando os seres humanos passaram a enterrar seus mortos. Geralmente, a causa da morte do indivíduo dos povos primitivos era o ataque de algum animal nos momentos de caça. Para evitar que animais ferozes fossem atraídos pelo cheiro do cadáver, os primeiros seres humanos começaram a enterrar seus mortos, de forma a cobrir principalmente o rosto e a cabeça do morto com pedras. Dessa forma, o enterro era, a princípio, uma estratégia de sobreviver para esses grupos. Com o tempo, os povos primitivos passaram a criar rituais para o enterro, como preparar uma cova enfeitada com flores. Além disso, a pessoa era enterrada junto aos seus objetos pessoais. Perguntinha aí 6. Como o enterro se relaciona com o surgimento das crenças? Tá bem no último parágrafo aí a resposta, hein? Certo? Página 54. Conecte o assunto. A cultura é uma das principais características dos seres humanos. Tudo o que nós produzimos e criamos é considerado cultura. Essa produção começou há milhões de anos com os primeiros ancestrais dos seres humanos. Com o tempo, os humanos aperfeiçoaram essas criações, sendo possível identificá-las em nosso cotidiano. Por isso, observe as imagens que remetem às ações dos seres humanos da pré-história e pesquise imagens que remetam a essas mesmas ações na atualidade. Colhe-as nos espaços abaixo e complete as legendas. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Aqui, por exemplo, embaixo, olha. Vocês têm aí, ó, machados de mão, feitos de pedra, produzidos na pré-história. Trata-se dos primeiros instrumentos produzidos pelos seres humanos. Então, vocês vão pesquisar instrumentos produzidos pelos seres humanos, só que da atualidade. E vão colar aqui, tá bom? Próxima página. Aqui também é pesquisa, ó. Só que tem uma perguntinha antes. Para todas as atividades cotidianas, os seres humanos recorrem a algum tipo de invenção para os auxiliar. Como exemplo, podemos citar. Então, essa é pessoal. Vocês têm que fazer uma pesquisinha e colocar aqui, tá? Ó, atividades cotidianas, né? Que o ser humano recorre, tipo de invenção para os auxiliar. Então, vocês vão citar aqui, tá? Lá embaixo, olha a foto, vestígios de uma fogueira pré-histórica, a descoberta e o controle do fogo contribuíram para a sobrevivência dos seres humanos. Um exemplo disso é o ato de cozinhar os alimentos, principalmente a carne, que facilitou a alimentação. Então, cozer carne ou cozinhar carne, cozinhar alguns alimentos, certo? Vocês vão pesquisar sobre isso aqui na atualidade. Como que a gente faz para cozinhar os alimentos? Qual é a forma que a gente usa atualmente? Pesquise e cola aqui. Não tá difícil, tá fácil. Lá embaixo, o fogo ainda é um dos mais importantes elementos da natureza para a sobrevivência dos seres humanos. Como exemplo dessa importância, podemos citar resposta pessoal também. Qual a importância do fogo? Coloca aí. Vira a página 56. Pesquisa de novo. Antes da invenção da escrita, os seres humanos expressavam-se por meio de pintura nas paredes, a chamada arte rupestre. E hoje, como é que o ser humano se expressa? Como que ele pinta? Não só de pintura, quais as outras formas de expressão? Cola aqui, pesquisa atualmente, cola aqui. Lá embaixo. Atualmente, as pessoas podem se expressar de diversas formas. Entre elas temos, então aqui é a resposta pessoal também. Então, vocês vão falar sobre o tipo de expressão, comunicação, né? Por exemplo, obra de arte, que é uma forma de comunicação também, né? Entre outros. Lá embaixo, interação. Com a orientação do professor, pesquise em grupo um dos temas a seguir e preparem uma apresentação para os colegas da turma. Não vai dar para fazer esse, tá? Pula. Página
57. Não dá para fazer porque a gente não pode apresentar nada, a gente não pode nem se ver, né? Então, A1. Como e quando se construiu a hipótese de que a África é o berço da humanidade? Então, vocês vão colocar lá. As hipóteses que consideram a África o berço da humanidade surgiram a partir do quê? O que foi descoberto? 2. O local onde os pesquisadores encontraram os fósseis mais antigos que comprovam a hipótese sobre a África como berço da humanidade é... Então, vocês vão fazer um X aqui, tá? Porque afirmamos que o conhecimento sobre as migrações dos povos primitivos que levou ao povoamento da Terra ainda está em construção. Por quê? Porque esse conhecimento se dá a partir do quê? De descobertas e de que mais que a gente faz? Vira a página 58 agora. Observe a seguir a imagem de um parque em meio à savana na África. Olha aí, Parque Nacional da Tanzânia, na África. Descreva algumas características das savanas. Então, olha lá a figura e fala as características, como que são as árvores, como que é o solo, tá bom? B. Os primatas que viviam na região há milhões de anos tiveram que se adaptar às savanas para sobreviver. Descreva as principais características dessa adaptação. Então, ó, eles passaram a explorar o chão, lembra? Que eles desceram das árvores. Então, vocês vão colocar lá. O que eles fizeram? O que eles buscaram também? Então, tem 4 linhas, dá para escrever bastante aqui. A 5. Pinte as palavras corretas que completam o texto sobre Lucy e seu povo. Então, olha lá. Por causa da formação das... Qual que você vai pintar? Na Europa... Europa ou África. Os grupos de primatas, só uma que vocês vão pintar, aqui se encaixa melhor aí, tá? Agora, a 6. Faça um desenho que represente cada exemplo de evolução dos seres humanos. Em seguida, elabore uma legenda que descreva a sua ilustração. Então, olha lá, caminhar sobre os 2 pés, vocês vão fazer aqui. Dominar e controlar o fogo, também vão desenhar aqui. Por exemplo, esse aqui, ó, pessoas cozinhando ou alguma outra atividade produtiva usando o fogo. Lá embaixo, resposta pessoal. Nesse de cima que está escrito caminhar sobre os 2 pés, vocês podem, ó, desenhar ou ilustrar aí de alguma forma. Pessoas caminhando, correndo, dançando, tá bom? Vira 60 agora. Construir instrumentos elaborados. Então, olha lá, possíveis ilustrações pode ser construção de objetos usados no cotidiano, podendo usar imagens de trabalhadores, de indústria, artesãos e etc. Tem bastante isso aqui, inclusive na internet, se der para imprimir, né? E a resposta lá é pessoal. 7. Circule a imagem que corresponde aos primeiros machados de mão criados pelos seres humanos. Em seguida, justifique sua escolha. Então, vocês vão circular que está correta aqui, né? Escrever lá embaixo. Então, vamos lá. Vocês vão descrever ali como que era o martelo de antigamente. Ele não tinha cabo, né? Entre outras coisas. Vamos para a próxima. 61. Então, ó, explique as 2 hipóteses sobre a teoria da chegada dos seres humanos à América. Então, tem a primeira teoria dos povos primitivos chegar à América por terra e a outra teoria que fala que foi pelo mar. Lembra que fala que o mar baixou? É a segunda teoria? Então, vocês vão olhar lá que tem no texto que a gente acabou de ver e vão relatar aqui. Tem um monte de linha porque tem gente que tem a letra grande, mas aqui no livro mesmo ocupou só 3, tá? Pequenininha. Então, vamos lá. 9. Enumere a ordem correta dos acontecimentos. Então, vocês vão enumerar aqui. O que aconteceu primeiro lá na pré-história, hein? A dica da Pro. Primeiro animais ferozes eram atraídos pelo cheiro dos mortos. Então, essa é a número 1. Depois disso, o que aconteceu? Põe a 2, depois a 3, depois a 4. Vamos pôr um númerozinho aqui no quadradinho mesmo, tá bom? 6. 6 já foi, né? Agora 61. Nossa, tá cansada.
Então, vamos lá, 61 e agora é a 62. Olha lá. O que eu aprendi? Aqui é o resumão, né? Que é bom para estudar, ó. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a origem dos seres humanos se deu na África, por isso afirmamos que esse continente é o berço da humanidade. Na verde, ó. A história da humanidade é a história de uma grande migração. Azul. O primeiro continente povoado pelos seres humanos foi a África e o último as Américas. O amarelinho. Um dos primeiros instrumentos criados pelos seres humanos foi o machado de mão há mais de 1 milhão de anos. Quer saber mais? Então tá falando aqui lá na Poliedro, vocês entrem. Cadê? Ah não, esse não é da Poliedro. Acesse a revista online Ciência Hoje das Crianças, especial sobre a África. Além de curiosidades e informações atuais sobre o continente, a revista traz pesquisas sobre a África como berço da humanidade. Essa revista online. Então, vamos lá na 63 agora. Localize e circule no mapa com a cor correspondente da legenda abaixo a área das informações sobre a migração dos primeiros grupos humanos. Então, vamos lá. Continente que é considerado o berço da humanidade, vocês vão circular lá. Qual que é o continente onde tudo começou? Fácil, né? O berço da humanidade. Locais por onde passaram os seres humanos primitivos quando o Estreito de Bering congelou. Tem que ver lá no texto onde está falando disso e circula aqui também, tá? Qual que é o certo? Continente pelo qual passaram os seres humanos primitivos para chegar à América pelo mar. Lembra das teorias? Tá ali. Último local a ser povoado pelos seres humanos primitivos. Olha lá, é onde a gente vive. Ó a dica da Pro. Nós, eu, você. Então, vamos para o próximo. Então, vocês vão circular nesse mapinha embaixo, tá? Esses continentes. Então, é isso, crianças. Fechamos a unidade 2 de História. Agora, a gente vai ver só na próxima aula a unidade 3, tá? Então, ó, beijo. Fiquem com Deus, viu? E logo, logo a gente se vê, se Ele quiser, se Deus quiser.